Olá, inscritos do canal Espada de Miguel, Terapia Holística e Oráculos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje do Reiki e sua simbologia. Os tópicos que serão abordados são: onde surgiu o Reiki, o que é o Reiki, características e simbologia. Bem, a origem do Reiki é importante a gente dizer que ele foi sistematizado na década de 1920 no Japão. E quem fez essa sistematização foi Mikao Usui, quando esteve por 3 semanas no Monte Kurama. Nessa época, nesse intervalo de tempo que ele teve no Monte Kurama, ele teve contato com uma energia misteriosa e concebeu uma maneira de transmiti-la a outras pessoas. Para que houvesse essa propagação, da técnica, ele contou com a ajuda de Shujiro Hayazaki. Essa foto é uma foto de um templo Kurama, que fica próximo no Monte Kurama, que fica perto da cidade de Kyoto, no Japão. Então, o que é o Reiki? O Reiki ele constitui uma prática espiritual que tem o seu fundamento nas dimensões em que são envolvidos a matéria, a parte física e o espírito, onde as mãos são empregadas com a finalidade de restabelecer o equilíbrio da pessoa. Como eu tinha dito no primeiro slide, embora o Dr. Usui tenha redescoberto a técnica no século XIX, ela já remonta a 2.500 anos no Tibete. Uma outra maneira de se ver o Reiki também é como uma terapia de cura, Ela é do tipo complementar, ou seja, ela é para ser administrada em conjunto, com as técnicas alopáticas que a gente tem, Ela é simples, é segura e é de uma característica holística global, que atua no tratamento de diversas enfermidades, podem ser elas agudas ou crônicas, tais como asma, artrite, insônia, depressão, rinite, sinusite, aquela fadiga que não acaba, assegurando um bem-estar em todos os níveis. Ela pode ser aplicada a qualquer indivíduo sem restrição ou condicionantes. Então, o Reiki ele é um termo japonês que significa energia vital universal. Rei, refere-se à parte espiritual, à essência da energia cósmica, e que é a energia individual da vida, que está no corpo de cada pessoa e ela flui enquanto essa pessoa está viva. Se ela vier a morrer, esse que acaba. Então, em uma sessão, o terapeuta ele vai canalizar a força e a energia que o Reiki proporciona. Então, assim, você consegue administrar no paciente, no cliente, uma quantidade certa de energia que vai equilibrar suas emoções, o seu corpo e a sua mente. Este equilíbrio que é feito, ele alcança os órgãos e glândulas e suas funções, o que vai fazer o seu corpo funcionar muito bem e, além de tudo, no aspecto espiritual, ele vai destravar as emoções aprisionadas e os possíveis bloqueios, o que vai fazer com que o indivíduo seja curado de forma natural e completa. O método diminui o estresse e traz relaxamento e deve ser ministrado por um profissional treinado. A ideia do Reiki é que a energia flua pela pessoa e incremente o processo de cura. Trata-se de uma terapia complementar, como já disse, utilizada em diversos hospitais americanos e na Europa, na diminuição da dor e na ampliação da melhoria dos pacientes. Além do equilíbrio do corpo, há também a ampliação de consciência, a melhoria na meditação, o crescimento da vitalidade e o estímulo à intuição. O interessante do Reiki é que a técnica vai atuar na causa do problema.
na causa da doença, da enfermidade. E assim consegue tratar os sintomas e vai deixar sua imunidade mais forte. Os resultados da aplicação do Reiki são resultados presentes em vários trabalhos científicos, demonstrados, né, provados, e que uma parte desses resultados se refere ao nível de cortisol que cai com a aplicação do Reiki, que o cortisol é aquele hormônio do estresse, né? E a frequência cardíaca também diminui com o tratamento. A ansiedade também diminui, né? Assim como a dor em várias situações. A imunidade cresce e ele pode ser utilizado para ajudar as pessoas que vão fazer exames. Então, por exemplo, quem vai fazer quimioterapia, colonoscopia, pode usar o Reiki para se sentir melhor, com maior comodidade para fazer esse tipo de exame. Além também de pessoas que estão com a síndrome de burnout também, aquela síndrome do esgotamento. Vamos falar agora dos 3 pilares do Reiki, né? Que são o Gasro, o Reiji-Ho e o Shiryu. Não sei se fala dessa forma, mas acredito que seja bem parecido. O Gasro significa 2 mãos postas e consiste num tipo de meditação que o próprio Dr. Usui utilizava, ele ensinava. Ela é realizada no começo de encontros e cursos de Reiki que ele fazia, que ele ministrava. Sugere-se que deve ser praticada ao levantar ou antes de dormir, por até 30 minutos. E ela pode ser realizada tanto em grupo como por cada pessoa. Ela é considerada muito simples e muito fácil e atende a todas as faixas etárias. Então, como que ela é feita, né? Você senta com os olhos fechados e coloca suas mãos diante do peito como se você estivesse orando. Foque a atenção no ponto onde os dedos médios se encontram. Esqueça tudo que há em volta e relaxe o máximo que for possível. O Reiki ele vai utilizar a técnica anterior na sua concepção. Então, por exemplo, o Reiki ele é indicação da energia Reiki e Ho é metodologia. Então, o que acontece? O Reiki-Ho ele vai trabalhar com 3 etapas que são feitas antes de qualquer tratamento. Primeiro, você vai utilizar a técnica do Gasro, né, que é aquela anterior que a gente falou, né, e fecha os olhos. Depois disso, você vai sintonizar com a energia Reiki. A sintonização é feita a partir de um pedido que você faz para que a energia flua pela pessoa. Isso você vai fazer esse pedido 3 vezes. Depois disso você vai projetar o símbolo de cura mental e do símbolo do poder, que são 2 símbolos que a pessoa vai aprender no grau 2 do Reiki. Você também pode, né, com essa técnica, orar pela recuperação e pela saúde de algum paciente, né, em todos os seus níveis, utilizando expressões do tipo recuperação e saúde, né? E também você pode, dentro dessa técnica, né, colocar suas mãos, né, no chakra frontal e pedir para que o próprio poder do Reiki direcione as suas mãos para os pontos onde há necessidade de energia, ou seja, aqueles centros de energia que estão fracos, debilitados, com energia drenada, com desequilíbrio. O último pilar é o Shiryu, né, que quer dizer tratamento. E assim, na época que o Usui utilizava, ele utilizava da seguinte maneira: o cliente ficava deitado no chão, né, em um tatame ou colchonete, e o aplicador ele ficava de joelhos próximo do cliente. Você coloca a sua mão dominante no chakra coronário, né, o chakra aqui da cabeça, né, em cima da cabeça do paciente,
E aguarda até um instante que você vai perceber uma inspiração ou um impulso, que é ele que vai direcionar a sua mão. Essa técnica, ela pressupõe um grau de liberdade para as mãos grandes. Então, a mão será direcionada para locais que estão com dor, né, doloridos, e elas ficarão naquele local até que a dor ainda persista. E só sairão dali, né, só serão afastadas se a dor realmente diminuir a um valor ou uma amplitude bem menor, né, quase nenhuma, ou acabar, né, praticamente, ou se houver necessidade de atender outras áreas. Características do Reiki, né? A simplicidade, né? Ou seja, o Reiki é uma metodologia simples e cada nível do Reiki, né, que são 3 níveis, né, eles podem ser ensinados em pouco tempo. Não é necessário assim muitos meses. É pouco tempo você consegue aprender. As técnicas são técnicas simples, né? A disponibilidade, né? Ou seja, qualquer indivíduo que queira utilizar o Reiki é uma técnica disponível, porque a própria energia do Reiki está disponível a todos. Ela também tem a característica de universalidade e atemporalidade, ou seja, além de uma técnica que abrange globalmente, ou seja, ela pode ser tanto aplicada num local, em determinado lugar, da mesma forma que você pode aplicar o cliente à distância, e também a temporalidade no sentido de que você pode, não precisa ser aplicada no presente, né? Você pode usar o Reiki para corrigir alguma coisa no passado da pessoa, ou às vezes até enviar alguma coisa também para o futuro. Então, assim, não há problema quanto ao local e época. Durabilidade. Uma vez que você foi iniciado e sintonizado com o Reiki, não há necessidade de você ser reiniciado novamente. Isso fica com você durante toda a sua vida. Esses são agora os níveis do Reiki Usui, Karuma e Tibetano. A questão aqui é que eu vou falar desse Reiki porque é o Reiki que eu tenho algum contato, né? Então, o nível 1 é o despertar, né? Ele atua mais no nível físico, é um nível iniciante. O nível 2 é o nível da transformação, esse já vai atuar nos níveis mental e emocional. O nível 3, que é a realização, ele já vai para o lado espiritual. E o 3B é o nível do mestrado, que é para aquele que vai ser professor de Reiki. Ou seja, aquela pessoa que vai repassar as técnicas, os ensinamentos daquela técnica. O primeiro símbolo que nós vamos falar aqui do Reiki do nível 1 é o Chokurei. Ele é considerado um símbolo de poder, ele atua no corpo físico, possibilita a limpeza, a transmutação e a proteção da pessoa, além de ser utilizado também para aumentar a energia do Reiki. Ele possibilita a purificação de locais e de objetos e também pode se usar para proteção quando você quer proteger determinada localidade. Você pode desenhar esse yantra, né, que é esse desenho nas janelas e nas portas. Ele também permite, né, esse símbolo, a energização de alimentos e remédios. Pode ser usado como escudo de proteção também para automóveis. E também quando você necessita concentrar a energia do universo em determinado local. O segundo símbolo é o Senriki. Um adendo aqui agora é que é importante a gente lembrar que os símbolos são ativados a partir das projeções dos seus yantras, né, dos seus desenhos, e da fala dos seus mantras por 3 vezes, assim que você consegue ativar cada símbolo. São utilizados para purificação e proteção espiritual. E ele também, o Senriki vai atuar muito na parte emocional, que é uma das grandes causas, né,
dos grandes motivadores de problemas nas pessoas. O Reiki vai dissolver padrões negativos, né? Aqueles que os sentimentos e as lembranças provocam. Ele atua nos chakras do plexo solar e do coração, né? No cardíaco. E ele também te conduz a entender a motivação dos problemas mentais, né? O entendimento de memórias da infância que atrapalham, hábitos que você pratica que não são bons, registros kármicos que estão atrapalhando sua vida, problemas que você possivelmente teve até de rejeição no útero da mãe, padrões negativos vindos de outras encarnações também. Ele também possibilita relaxamento e o alcance de estados de consciência modificados. Ele é muito utilizado por pessoas que têm mediunidade e dons psíquicos, mas que não possuem total controle desses dons psíquicos. E também ele amplia a criatividade e a habilidade de superar as dificuldades. Limpa energias negativas. Serve para proteção de locais com energias densas, né, para que elas não entrem, não adentrem a determinada localidade. E contribui para a manifestação de energias que estão presas, para que o indivíduo consiga jogar para fora, liberar aquelas emoções retidas. O terceiro símbolo, né, esse símbolo grande, né, é o Honsha Seishonen. Esse símbolo ele já possui um foco na mente consciente, né? Diferente do anterior, que era mais no inconsciente, esse já atua mais no consciente. Ele é usado para transmitir o Reiki à distância. Lembra que eu falei que o Reiki poderia ser ministrado à distância? Esse símbolo ele é utilizado. E do mesmo tempo, a mesma ideia de que a distância não é problema para o Reiki, né? O tempo também não. Então, tanto se eu quiser mandar Reiki para a Ucrânia hoje, eu consigo mandar Reiki para a Ucrânia hoje. E se eu quiser mandar Reiki, por exemplo, para minha encarnação passada, eu consigo também enviar. Então, de qualquer forma, essas não são dois problemas. São coisas tranquilas. Permite que se manifeste um portal de energia, né? E que eu consiga me comunicar com outros indivíduos, com outros mundos, né? Com outros níveis de interação. Ele é considerado um modulador de energia, ou seja, seu uso pode ser feito, né, com o uso tanto do Seireki como do Chokurei, mas na sequência, né, deste símbolo para os anteriores, na sequência, né. Esse símbolo também ele permite entrar nos registros sarcásticos, ou seja, eu consigo entrar naqueles registros que contam, né, a história de uma pessoa, de coisas, de lugares. Então, sim, o registro acástico, eu posso entrar no registro acástico, por exemplo, de uma casa e saber todas as memórias que aquela casa possui. Permite tratar dos traumas do tempo de criança, tratamentos à distância, né, como já se sabe, possuem a mesma eficácia daqueles feitos no local. O quarto símbolo é o Daikomyo. O Daikomyo ele aumenta e agiliza os efeitos de outros símbolos do Reiki, né? Ele atua principalmente no corpo espiritual, né? Possibilita que o processo de evolução espiritual do praticante, da pessoa, seja agilizado. Essa figura é a figura do Daikomyo tibetano, que é o mais usado. Ele é mais usado que o anterior. Dizem que ele é mais efetivo, né? Então, ele permite o contato com os graus mais elevados de espiritualidade. Muito bom para fazer meditação. E também procedimentos mentais e cura de episódios de passado e futuro, né? Então, assim, é aquela história que eu falei. Local e tempo não são problemas por Reiki. Então, você vai utilizar nessa sequência, né, o Daikomyo,
depois o Honsha Shonen, depois o Seireki e depois, por último, o Shokurei. O quinto símbolo é a serpente de fogo. Ela simboliza a semente adormecida enrolada na base da coluna, que é a energia Kundalini, né? Que é aquela energia fundamental, né? Aquela energia que fica na base da coluna, que é uma energia muito forte, uma energia muito potente, mas que ela fica às vezes ali parada, né? As curvas da serpente, elas representam os chakras principais do corpo. Se você contar as curvas, junto com a base, darão 7, né, que representam os 7 chakras, né, principais do corpo. E esse símbolo acaba com as energias baixas, aquelas ligações envolvendo energias baixas. Equilibra e desobstrui o chakra coronário, além de vitalizar todos os outros chakras. Ele faz uma varredura nos canais das estruturas do corpo, nos canais elétricos, permitindo que a energia do reiki circule pela pessoa. Então, tudo aquilo que obstrui que a energia do reiki possa adentrar a pessoa e atingir os centros de energia, os chakras das pessoas, esse símbolo vai desobstruir. Então, vai ajudar a pessoa que precisa receber a sintonização do reiki. Além de reduzir as dores nas costas também. Utilizado também na meditação e na cura, e elimina energias nocivas, formas de pensamentos ruins, né? E atua na limpeza espiritual e nas energias da pessoa. O último símbolo é o Lahananai. Então, esse símbolo ele é utilizado na meditação e na cura. Ele é um símbolo tibetano de grande força. Ele permite ingressar nos registros acásticos, né? Então, ou seja, ele é um símbolo que permite com que você entenda, né, todas aquelas possíveis coisas que atrapalham, né, os sentimentos, as experiências, as ações da pessoa. Então, assim, quando você tiver uma sintonia com esses símbolos, os registros acásticos podem ser acessados. Então, assim, é muito interessante utilizar o reiki com o acesso aos registros acásticos. Então, assim, é uma técnica que permite você eliminar os padrões negativos, né, e tudo que está atrapalhando a pessoa. Vamos falar agora da placa radiônica do reiki. Essa placa é um emissor de reiki, né? E ele é utilizado para erradicar energias nocivas, energias intrusas. Você pode ver que ele é formado por uma espiral, né? Uma espiral aqui, uma espiral, 2 triângulos entrelaçados, acaba formando uma estrela de 6 pontas, né? Um círculo, né? E símbolos do reiki em volta, que são símbolos que a gente até falou neles, né? Já. Pode funcionar como uma mandala, né, para o reikiano do nível 3. Então, aquele reikiano que já está no nível mais alto, né, ele pode usar isso aqui como uma mandala, né? E para isso ele precisa usar os cristais nas pontas. E também ele faz meio que a junção da energia da Kundalini, né, que é aquela energia da expansão da consciência, né, com a energia primária. Essas são as referências, né, que o trabalho utilizou. Eu agradeço a todos, né, e até o próximo conteúdo.